Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Vem Voar de Língua Portuguesa na página 114. Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto de uma peça teatral. Eu acredito que vocês já devem ter assistido a uma peça teatral e antes de se transformar em uma peça, ela é escrita em forma de texto, onde o autor, o criador dessa peça, ele coloca quais serão os personagens, a fala de cada personagem durante a peça, o que eles devem fazer, quais os movimentos que eles devem fazer durante a peça. Nesse caso, essa peça é baseada em uma fábula, portanto, os personagens são animais com características humanas. Vamos iniciar. Você já assistiu a uma peça teatral? Sabe como a peça acontece? Leia a seguir um texto teatral. Onde será que se passa a história que ele conta? E como serão os personagens? Os carneiros e o porco. Personagens: carneiro, porco, ovelha, pastor, cachorro, outros carneiros e ovelhas, que serão os figurantes. Cenário: o cenário dessa história é o pasto. Um rebanho de carneiros está pastando. Um pastor fica sentado num canto, tentando aprender a tocar uma gaita, ou lendo um livro, enquanto seu cachorro anda de um lado para o outro, cercando o rebanho. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme, apontando e latindo para chamar a atenção do pastor. Este vai até o rebanho, retira de lá o porco e o coloca à parte, sob vigilância do cachorro. O pastor, o que ele vai fazer? Para o cachorro: fica aqui e toma conta do porco. Vou buscar uma corda e já volto. O pastor sai. O cachorro se posiciona ao lado do porco e o segura pelo pescoço sem soltar. O porco começa a grunhir e chorar escandalosamente. O carneiro se aproxima. Aqui a fala de cada personagem. Vamos prestar atenção. Carneiro: para que esse escândalo todo? Porco: eu estou condenado. Buá! Ovelha, aproximando-se também: condenado? Porco: o pastor me pegou. Bué! Carneiro: e por causa disso precisa abrir esse berreiro assim? Ovelha: o pastor sempre pega um de nós no meio do rebanho. Carneiro: e nem por isso a gente apronta essa choradeira. O porco: mas de vocês ele quer é só a lã ou leite. De mim, o que ele quer é a carne. Buá! Para a plateia: pimenta nos olhos do outro é refresco. Bué! Cai o pano e fim. Essa peça teatral, esse texto de peça teatral foi retirado do livro Quando os Bichos Faziam a Cena, Fábulas de Esopo, adaptada para o teatro, que tem nesse livro aqui, de José Carlos Aragão, ilustrações Luciana Carvalho, São Paulo, Planeta, 2012, página 36 e 37. Se você gostou dessa história, leia o livro e conheça outras. Indique o livro aos colegas para que eles também possam lê-lo e conversar com você a respeito. Página 116. Atividades número 1. Em um texto teatral, há sempre uma história sendo contada. O que foi contado no texto que você leu? Bem fácil dizer. Nessa história, um cachorro percebe que tem um porco no meio do rebanho e avisa o pastor. O porco fica triste, pois percebe que corre risco de morrer. Número 2. Onde se passam os acontecimentos da história? Ou seja, qual é o cenário da peça?
Bem fácil de responder essa. É no pasto. Número 3. No texto lido, como são indicadas e destacadas as falas dos personagens? Como eu havia mostrado, o nome dos personagens aparece antes da fala de cada um, em letra de forma maiúscula e em negrito. Número 4. Releia o trecho abaixo. Porco. O pastor me pegou. Bué! Letra A. No trecho acima, que parte indica que o porco estava chorando? Sublinha. É a palavra bué. Então, vocês vão sublinhar, passar um tracinho embaixo da palavra bué. Letra B. Por que o porco estava triste e preocupado? Porque o pastor o pegou e ele acreditava que ia morrer. Letra C. Que argumento foi usado pelos outros animais para dizer que o porco estava exagerando? Como vocês devem lembrar, eles disseram que o pastor sempre pegava um deles no meio do rebanho, e não era por isso que eles choravam. Letra D. Como o porco respondeu a esse argumento? Ele disse que o pastor queria das ovelhas apenas a lã e o leite, e dele ele queria a carne. Letra E. Você acha que o porco tinha razão para ficar triste? Justifique. Aqui você vai dar a sua opinião se você acha que o porco tinha razão de chorar e ficar triste e o motivo dessa tristeza. Página 117, número 5. Em textos teatrais, além da fala dos personagens, há informações escritas que indicam como os atores devem se posicionar e se movimentar em cena. Essas informações são chamadas rubricas. Letra A. Volte ao texto Os Carneiros e o Porco e circule todas as rubricas. Então, vamos à página 114 e 115. Para localizar a rubrica no texto teatral, nós devemos pensar que a rubrica é todas as orientações de como os personagens devem agir, o que eles devem fazer, como eles devem se movimentar e o que vai acontecer durante a cena. Geralmente está escrita com letras de cor diferente, de tamanho diferente, muitas vezes estão entre parênteses também. Então, vamos ver aqui. No caso, a nossa primeira rubrica é essa parte aqui, ó. Um rebanho de carneiros está pastando, um pastor fica sentado num canto tentando aprender a tocar uma gaita ou lendo um livro enquanto seu cachorro anda de um lado para o outro cercando o rebanho. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme, apontando e latindo para chamar a atenção do pastor. Este vai até o rebanho, retira de lá o porco e o coloca à parte, sob vigilância do cachorro. Então, aqui é o que eles devem fazer durante a cena. Então, essa é a primeira rubrica do texto, vocês vão circular. A segunda rubrica é essa que está entre parênteses. O pastor vai falar para o cachorro. Então, aqui está pastor para o cachorro. Então, essa é a segunda rubrica dessa página aqui. Agora vamos à página 115. 115 tem várias rubricas. Aqui, no início, o pastor sai, o cachorro se posiciona ao lado do porco e o segura pelo pescoço sem soltar. Não é lido isso aqui. Eles têm que fazer tudo isso durante a peça teatral. O porco começa a grunhir e chorar escandalosamente. O carneiro se aproxima. Então, essa é a nossa terceira rubrica. A quarta rubrica está aqui, ó. Tá vendo? Dá pra gente perceber porque está em letra diferente, em cor diferente. E também aqui, nesse caso, como é pequenininho, está entre parênteses. Aproximando-se também. Então, a ovelha aproximando-se também perguntou, condenado? Então, a quarta rubrica é aproximando-se também. Depois, vamos localizar a quinta rubrica, que está aqui quase no final do texto, ó. Para a plateia. Então, o porco vira para a plateia. Então, é o que ele tem que fazer naquele momento. Ele tem que virar para a plateia e falar: pimenta nos olhos do outro é refresco. Bué! E para finalizar, a última rubrica, a sexta rubrica,
é cai o pano, fim, para saber em que momento que termina a peça teatral. Então, essas são as 6 rubricas que aparecem nesse texto. Voltando à página 117, letra B. Foi fácil identificar as rubricas no texto? Por quê? Eu acredito que sim, porque as letras estão escritas de tamanho diferente, de cor diferente, e algumas estão entre parênteses. Agora vamos ler o que significa a rubrica em um texto teatral. As rubricas, também chamadas de indicações de cena, descrevem os acontecimentos da cena, indicam as ações e os sentimentos dos personagens, o local em que a cena transcorre, acontece, o momento do dia, entre outras informações importantes para a encenação do texto teatral. Número 6. Podemos dizer que o texto teatral é escrito com a finalidade de ser lido ou encenado por atores ou apenas ser lido silenciosamente? Aqui tá fácil responder, né? Deve ser lido e encenado por atores. Número 7. O texto teatral Os Carneiros e o Porco está organizado em diálogos entre os personagens e rubricas ou falas do narrador e diálogos do narrador com os personagens? Com certeza não tem falas do narrador e nem diálogos do narrador com os personagens. Tem o diálogo entre os personagens, a fala, a conversa entre os personagens e as rubricas. Vamos à explicação. O texto teatral é escrito para ser encenado por um ou mais atores, que representam os personagens participantes da história a ser contada. Apresenta rubricas que indicam como as ações devem ser representadas. Página 118, Pensando a Língua, letras M e N. Número 1. Releia este trecho do texto teatral prestando atenção nas palavras destacadas. Ovelha, aproximando-se também, perguntou: condenado? Carneiro, e por causa disso precisa abrir esse berreiro assim? Ovelha, o pastor sempre pega um de nós no meio do rebanho. Carneiro, e nem por isso a gente apronta essa choradeira. Copie no quadro as palavras destacadas, que estão em negrito, de acordo com o que se indica em cada coluna. Palavras com M antes de P ou B, aqui. Palavras com N antes de consoantes, então de outras consoantes que não sejam o P e o B, aqui, e palavras com M no final. Registrem aqui e depois voltem para confirmar. Vamos conferir? A palavra também vai na primeira e na última coluna, porque tem M antes de B e tem M no final. A palavra assim vai na última coluna, M no final. A palavra sempre vai na primeira coluna, que é M antes de P. A palavra vai na última coluna, M no final. A palavra gente vai na segunda coluna, que é N antes de consoante, que é a letra T. E a pronta também vai na segunda coluna, porque é N antes de consoante, que no caso também é a letra T. Número 2. Agora leia a letra de uma cantiga que faz parte do folclore brasileiro e observe as palavras destacadas. Pombinha branca. Vamos ler juntos. Pombinha branca, que está fazendo? Lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me trocar. Vou na janela pra namorar. Passou um homem de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar. Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão. Tenha mais educação. Página 119, copie no quadro as palavras destacadas de acordo com o que se indica em cada linha. Então, na cantiga Pombinha Branca, da página 118, tem umas palavras em negrito e vocês vão encaixar elas de acordo com o que se pede aqui. Palavras com M antes de P e B, você vai colocar aqui. Palavras com N antes de consoantes, você vai colocar aqui. E palavras com M no final, você vai colocar aqui. Coloquem, registrem e depois retornem para conferirmos. Vamos conferir? A palavra branca vai aqui
N antes de consoante, que é N antes de C. A palavra fazendo também é aqui, N antes de D, antes de consoante. A palavra lavando também é aqui, N antes de consoante, N antes de D. A palavra casamento também vai aqui, que é N antes de consoante, antes da letra T. A palavra é M no final, vai aqui. A palavra homem também é M no final, vai aqui. A palavra branco é N antes de consoante, vai aqui. A palavra mandei é N antes de consoante, vai aqui. A palavra entrar também é N antes de consoante. Sentar também é N antes de consoante. E limpa é a única palavra que vai aqui, que é M antes de P. Vamos ler agora a explicação. As letras M e N em final de sílaba indicam a nasalização da vogal anterior. Nesses casos, quando a sílaba seguinte começa com P ou B, usa-se M. E quando a sílaba seguinte começa com as demais consoantes, usa-se N. Exemplos: pombo, a consoante seguinte é B, usa-se M. Campeonato, a consoante seguinte é P, usa-se M. Branco, a consoante seguinte é C, usa-se M. E casamento, a consoante seguinte é T, usa-se M. Número 3. Usando o que você aprendeu, encontre no diagrama abaixo outras palavras com M antes de P e B. Nesse diagrama, nesse caça-palavras, vocês vão procurar 8 palavras, ou na horizontal ou na vertical, e depois vocês vão retornar para conferir se encontraram todas as palavras. Vamos conferir as 8 palavras? Na horizontal primeiro. Pombo, limpeza, campeonato, ambulância e temporal. Na vertical, tambor, bomba e umbigo. Eu tenho certeza que vocês acertaram todas as palavras. E a nossa aula de português vai terminando por aqui. Até a próxima. Beijos!